Bom dia, minha gente, a graça e a paz de Jesus, amém? Amém. Pastor Carlos Alberto, para quem não conhece, mora aqui com a gente, tem servido a Jesus aqui na nossa igreja, tem me acompanhado aqui, tem sido uma bênção. Pastor Carlos Alberto também é médico, e médico de pronto-socorro. Muito interessante, porque quase nunca ele conversou com quem ele atendeu antes de atender. A maioria dos médicos conversa com você. O que você tem? No caso dele, as pessoas chegavam baleadas, estouradas, esfaqueadas, atropeladas, arrebentadas, e a maioria das vezes inconscientes. Então ele abria, tirava, botava, costurava, emendava, e 3 ou 4 dias depois ele perguntava o nome da pessoa. Oi, acordou? Esse é esse homem, uma vida inteira servindo a Deus, na medicina e na igreja, e hoje ele vai, junto comigo, falar sobre Pai, e eu vou depois pregar o meu sermão. Como a gente não tem pressa de nada, nós vamos ficar por aqui, vamos ouvir o que Deus tem. Não, está tudo combinado aqui o tempo, o que vai sair dali, só Deus sabe, o que vai sair daqui, só Deus sabe, Ele nos ajude, não é? Dia dos Pais. Às vezes me dá um sentimento de eu falhei. Palavra de Deus. Palavra de Deus nos diz que antes de nos chamar para sermos médicos, pastores, engenheiros, advogados, Deus nos chamou para sermos esposos e pais. Esta é a primeira vocação. Esposos e pais. E essa série de pregações é a respeito de sucesso. E sucesso, como foi dito aqui, é diferente de sucesso lá na Paraíba. Lá na Paraíba, no interior, às vezes chegava uma pessoa com alguém baleado, eu disse, o que foi isso? Ela dizia, foi um sucesso. Sucesso era um sucedido, mas aqui sucesso é alcançar um alvo pretendido. Quem gera filhos tem um alvo, de que seu filho seja bem-sucedido, de que seu filho seja feliz. Portanto, nesse alvo, obrigatoriamente tem que estar, o seu filho tem que ser salvo. Porque criar filho, que será um bom engenheiro, um bom advogado, um bom médico, um bom pastor, um bom político, um bom marido, mas se ele não for salvo, Jesus Cristo diz que adianta para alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Criamos filhos para a eternidade. Um dia Jesus Cristo fez um milagre, curou um paralítico que há 38 anos estava lá deitado numa cama, lá no tanque de Betesda. E quando foi questionado por que ele fazia milagre em dia de sábado, Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso está no capítulo 5 do Evangelho de João, e ele então explica que o filho não faz nada que ele não vê fazer o pai. E o pai que ama o filho mostra a ele tudo que faz, e o filho então o faz igualmente. Esta é uma responsabilidade que não há como ser transferida. O filho vai fazer aquilo que o pai faz. E o pai, porque ama o filho, mostra a ele tudo o que faz. Jesus disse, essa é a questão. É por isso que eu faço milagre dia de sábado. Porque dia de sábado, meu pai abençoa pessoas. E se meu pai abençoa pessoas dia de sábado, eu também quero abençoar pessoas.
E um paralítico que está deitado numa cama há 38 anos, não precisa esperar a segunda-feira para sair da sua condição de miséria e experimentar o privilégio de saltar de alegria. Eu faço milagre dia de sábado, porque meu Pai faz milagre dia de sábado. Há um texto que está no final do livro de 1 Reis. Na verdade, é o final do último capítulo do primeiro livro dos Reis. E no último capítulo do primeiro livro dos Reis, sai a biografia de dois homens, dois reis. O nome de um deles é Josafá. E diz assim: e Josafá fez o que era bom e agradável ao Senhor, porque andou no caminho do seu pai Asa. Josafá fez o que era bom e agradável a Deus, porque ele andou nos caminhos do seu pai Asa. E logo em seguida diz: Acasias fez o que era mal e abominável aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos do seu pai Acabe. Dois meninos que aprenderam com os seus pais. Um aprendeu a fazer o que era bom e agradável a Deus, e a própria Bíblia resume a sua vida dizendo que ele foi alguém que agradou o Senhor. E um outro homem que aprendeu com o seu pai e com a sua mãe, o texto diz, a fazer o que era mal e abominável aos olhos do Senhor. Sabe, os filhos aprendem com os pais. Os filhos aprendem com os pais a andarem nos caminhos do Senhor, ou podem aprender com os pais a fazerem o que é mal e abominável aos olhos do Senhor. Nós temos 4 filhos. Quando eles eram pequenos, eu ficava apavorado. O que é que aqueles meninos iam ser? O que aqueles meninos iam fazer? Se aqueles meninos iriam agradar a Deus ou fazer coisas abomináveis ao Senhor. E um dia eu fui convidado para fazer uma palestra num acampamento de mocidade, lá em João Pessoa. Antes da palestra tinha o futebol, e eu gostava de jogar bola, e eu fui para o futebol, e quando terminou o futebol, chegou na hora da palestra, nós estávamos indo para o galpão, e eu saí andando, e tinha chovido muito, e porque tinha chovido muito, tinha lama no chão. E à medida que eu ia andando, não percebi, mas as minhas pegadas foram ficando na lama, e olhei para trás, e vinha Beto, e vinha Samuel, nesta época só havia eles dois, e eles vinham pisando exatamente no buraco que eu havia deixado na lama. E aí eu comecei a esticar a passada, e aí eles faziam assim, eles paravam aqui, aí pulavam, aí eu fiz, e passei, e fiquei olhando como eles iam resolver, e quando eles chegaram, eles ficaram parados, tentando adivinhar como eu havia pisado, para eles pisarem igualmente. E naquele dia eu tinha ido para pregar uma coisa, mas Deus foi gracioso e me deu uma mensagem da minha responsabilidade, de andar de tal maneira que meus filhos pudessem seguir os meus passos. Às vezes, se necessário, encurtar a passada, porque a perna dele ainda é pequena e não é capaz de dar passos tão largos. Talvez você tenha que reduzir o ritmo um pouco para que o seu filho possa lhe acompanhar. Mas, de toda maneira, nunca sapateie de tal maneira que ele
fique paralisado, sem saber como lhe seguir. Ande de uma forma que eles possam ver e que eles possam seguir. Quando foi no Semana do Dia dos Pais, me pediram para fazer uma palestra para as crianças do nosso projeto social. E eu comecei a falar sobre a parábola do filho pródigo. E os meninos olhando para mim com aquela cara esquisita de quem não entendia nada. Depois caiu a ficha na história deles. O bandido era o pai. O pai foi que tinha saído de casa. Sabe, querido, se seu filho entender que Deus parece com o pai dele, isso é bom ou ruim? Se seu filho seguir nos seus passos, ele estará indo para perto de Deus, fará o que é agradável ao Senhor, ou o que é abominável a Deus? Sucesso de pai é criar filhos que vão viver a vida eterna. Alô, e deixando bem claro que para todos nós, que sucesso não é um tiro na barriga, como é na Paraíba. O apóstolo Paulo, no último capítulo do livro de Atos, versículo 28, capítulo 28, no versículo 20, ele diz assim: por esta razão, pedi para vê-los e conversar com vocês, por causa da esperança de Israel, que eu estou preso com estas algemas. Vamos orar. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude com a história do Paulo, descobrir não só como sermos uma pessoa de realizações, de conquistas, de vitórias, de alcances, de linhas de chegada ultrapassadas, mas que sejamos homens e mulheres de sucesso na própria casa. Nos ajude hoje a entender o que o Senhor estava falando para nós, através da vida do apóstolo Paulo. Ajuda-nos a entender o que o Senhor quer nos ensinar hoje, a fim de que consigamos ser homens e mulheres de sucesso, um pai de sucesso. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas difíceis que Lucinha e eu estamos começando a compreender, e devemos muito dessa compreensão à instrumentalidade do pastor Carlos Alberto, e depois, essa semana estivemos fazendo uma visita à casa de Renata, e Renata falou com as palavras dela a mesma coisa, e isso era Deus falando conosco e nos ajudando a entender as coisas que estão passando conosco um pouco. Todos nós criamos os filhos para a vida. Nós criamos filhos que crescerão, nós criamos filhos que terão a coragem de se apaixonar por outras pessoas. A minha filha um dia chegou em casa e disse: pai, eu estou apaixonada por aquele cara. Como? Isso é traição. E um dia eu cheguei em casa e aquele Shrek estava dando um beijo em minha filha. E eu gritei para minha esposa: meu amor! E ela falou: o que foi, querido? E eles se assustaram, se afastaram. E eu disse para minha esposa, apontando para ele: ele está fazendo com a minha filha exatamente
exatamente o que eu fazia com você. Isso é vingança. Os céus estão se vingando. E quando ela disse, pai, eu quero casar com ele. Falei, com uma condição, eu levo você no altar e eu prego. Eu a levei no altar. E quando ele chegou bem pertinho dela para recebê-la, eu disse assim, juízo ou eu te mato. No ouvido dele. Porque eu sou pastor e ninguém podia ouvir aquilo. E quando eu fui para o púlpito, eu preguei sobre os 3 deveres da mulher e os 128 deveres do marido. Ela engravidou. E alguém disse, cara, sua filha está grávida. Você vai ser vô, cara. Pode imaginar isso. E eu não tinha palavras. E a pessoa me chacoalhou e disse, ei, você vai ser vô. Não vai falar nada? Eu acho que ela está tendo sexo com o marido dela. E veio o segundo neto. Segundo neto. Já está com 9 anos, o segundo neto. E quando ele chegou, os meus amigos, ei, Nassif, vô de novo, cara, o que você tem para dizer? Tenho certeza, ela está mesmo tendo sexo. É difícil criar os filhos e entregá-los, não é? Mas esse não é o curso natural da vida. E parte do que aconteceu conosco com Rafael, é que Rafael, apesar de 31 anos de vida, mentalmente era um neném. E Lúcia e eu, sem nos percebermos, fomos nos acomodando, de certa maneira, vivemos uma espécie de zona desconfortável de conforto, porque nossa vida girou e orbitou em volta dele por 31 anos. Era como tudo que a gente ia fazer na vida, vamos no mercado? Rafael, você quer ir com a gente? Não. Você fica bem? Você não abre a porta para ninguém? Qualquer coisa você liga? Não mexe no micro-ondas, nem no fogão, ok? Ok. Rafa, você está bem? Estamos chegando. Vamos viajar, meu amor? Quem vai ficar com o Rafa? Ele não quer ir. Vamos à praia? Papai, eu não gosto de praia. Alguém tem que ficar com o Rafa. Uma das últimas coisas que fizemos com o Rafael, antes da cirurgia dele, fomos, eu e Lúcia, a Mondora, uma cidadezinha aqui perto, que amamos ir naquela cidadezinha, e lá tem um Antiques, muito grande. E eu amo Antiques. E coisas velhas. E tem um mercado de pulgas também, gigantesco, que tem canequinha sem asinha para você comprar, tem coisas enferrujadas. É uma coisa maravilhosa esse lugar. E nós fomos lá, e aí no meio do caminho, o Rafa disse para a gente, Palinho, como ele me chamava, e que tantas saudades me dá ouvir isso, Palinho, isso não é programa para mim, não. Ele era o baby, e quando ele se foi, era muito difícil, e como é que vive? Rafa sempre sentou no banco da frente do carro. Ele só sentava no banco de trás do carro em dias especiais, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário da Lúcia, ou meu aniversário. Então ele dizia, pode ir na frente. Hoje de manhã, quando entramos no carro, eu olhei para a Lúcia e disse, é Dia dos Pais, você pode sentar aqui. Mas todos os dias a gente está sentando junto, e até isso a gente tem que se acostumar. Mas sabe, o Senhor ontem começou a falar comigo, que Lúcia e eu não preparamos o Rafa para a vida. E chegou a hora dele ir para a universidade, e chegou a hora dele se casar.
O Senhor tem nos convencido de que nós preparamos o Rafa para a vida eterna. E ele se foi. E assim como os pais que veem seus filhos se casarem e darem netos, irem à universidade, morarem em outro país, assim como os pais que têm a esperança de rever seus filhos, de conhecer seus netos, de estar com eles de vez em quando, Lucinha e eu ainda temos a esperança de que um dia nos veremos de novo, porque a morte é uma afronta e uma agressão a nós, porque o Senhor nos fez para vivermos eternamente. E quando a morte nos ataca, ela nos afronta, nos machuca, nos ofende, nos agride, porque ela veio para roubar a vida. Mas a morte é estúpida, a morte é boba, a morte é idiota, porque tudo que a morte faz é dar-nos de fato a vida eterna. Então, eu sei que um dia estaremos lá. E o apóstolo Paulo, a Bíblia não fala sobre a família dele, a Bíblia não fala sobre a esposa dele, os filhos dele. Provavelmente ele fora casado porque ele era membro do sinédrio judaico e só pessoas casadas o podiam. A maneira como ele fala sobre família é muito interessante, é de alguém que teve a experiência. Portanto, eu não tenho medo de dizer que Paulo tinha 4 marcas na vida dele que eu e você podemos nos nutrir a fim de que consigamos ser também pessoas de sucesso. Primeira marca, ele definiu, ele encontrou, ele sabia, ele tinha uma convicção inabalável de qual era a vocação dele neste mundo. Quando ele diz assim: meus amados, por esta causa vos mandei chamar para conversar com vocês, ele usa a seguinte expressão, ele está preso quando ele está escrevendo esse pedaço da Bíblia, ele está preso em Roma, e ele chama os judeus e diz para eles: por esta causa estou preso com estas algemas. E que causa era? Ele disse: por causa da esperança de Israel, estou preso com estas cadeias. O que ele estava dizendo é: Deus me deu uma vocação de ser o mensageiro da salvação de Jesus aos israelitas e aos gentios, aos povos da terra. E essa é a minha vocação, e eu vivo para isso eu existo. Nosso pastor Carlos Alberto acabou de nos dizer, antes de ser médico ou pastor, piloto ou engenheiro, somos chamados a ser pais. Todos nós temos vocação. Há uma vocação de Deus que é para todo e qualquer filho dele, que é a vocação de fazer o nome dele conhecido à maior quantidade de pessoas possível nas nossas vidas. Todos nós fomos chamados por Deus com a vocação de proclamarmos o nome dele, de sermos instrumentos da proclamação dele, seja pela boca, seja pelo viver, sermos instrumentos dele. Aquele vídeo está no jeito para mim? Me dá um sinal quando estiver no jeito. Precisa encontrar sua definição de vida. Há uma que é genérica para todos, mas para cada um de nós Deus tem dado uma tarefa. Qual é a sua? Para o que você nasceu? Já descobriu? Pede a Deus. Converse, estuda, pesquisa, descobre. Pede a Deus, descobre qual é a sua vocação. Um dos homens que mais me impressionou em minha vida é um homem que eu conheci há 2 anos atrás. O nome dele é José. José tem uma história que eu queria que você assistisse agora. Não importa quanto tempo temos, assista essa história.
Teve altos, teve baixo. Tive que ser amadurecido, que senão não ia dar valor a nada. Mas, graças a Deus, Deus tem me sustentado com bastante ânimo para desenvolver esses projetos todos. Eu aprendi uma coisa: quem fica sentado na cadeira, morre. Eu acredito que se o povo brasileiro se converter e o povo brasileiro mudar a mentalidade, nós vamos ter um país diferente. Ah, não, eu vou embora. Eu não vou embora para lugar nenhum. Sem Jesus, dificilmente eu teria a trajetória. Na família da minha mãe, quando eu nasci, todos são evangélicos, até hoje. E na minha família também. Minhas filhas, meus netos, estão todos na igreja. Praticamente, a gente ouve da Bíblia desde que nasceu, né? Mas eu me converti há 50 anos. Ser cristão, em primeiro lugar, é fazer a vontade de Jesus. Se você pegar 1 Pedro 5,7, diz o seguinte: depositando nele, esse versículo tem me acompanhado, toda a vossa ansiedade, e ele terá cuidado de vós. Então, quando você pega e põe isso na cabeça de um empresário, a ansiedade sai, Jesus entra. Não é que a gente não tem tribulações, não é que a gente não tem conta para pagar. E ele terá cuidado de vós. Ou eu acredito, ou eu não acredito. O sucesso faz parte da vida do crente. Primeiro Jesus. Depois sucesso, fama, isso tudo é passageiro. Você não pode misturar o eterno com o passageiro. Quem somos nós? Nada a gente consegue. Tudo que nós temos é dado por Deus. Se é dado por Ele, eu vou me orgulhar do quê? Jesus para nós é tudo. É tudo. Eu me aventurei em fazer empresas, não deu certo. Começo de casado. Trabalhava em multinacional, não era o que eu queria. Até que eu tinha perdido tudo, casa, tudo. E por coincidência, minha mãe trabalhava na aprovação de plantas da prefeitura. Parece que Deus falou: agora vai chegar o momento que eu te preparei. Quando você já não vê mais saída para nada. Fui lá, subi e falei: vou visitar minha mãe. Ela estava vendo um projeto de uma pessoa que nem era arquiteta, era um técnico em edificação. E eu fiquei olhando. Ah, você faz, filho? Eu falei: faço. Aí me deu o código de obra dessa grossura de São Paulo. E de lá para cá, sempre o que me socorreu, já tive indústrias de todo tipo, foi a arquitetura. Abriu um novo mundo para mim. Um mundo de criação. Meu escritório tem 42 anos. Quer dizer, eu construí uma vida aqui. Eu tenho funcionários aqui que têm 20 anos comigo. Eu já participei de 850 empreendimentos que nós temos realizados e construídos, de todo tipo. Deus tinha me moldado para isso, mas eu tinha que passar pelo deserto. Ele me mostrou a terra prometida depois. E até hoje, eu posso ter os problemas que for, se eu sentar para projetar, Ele põe a mão. É incrível. José Lucena. As imagens que vocês estão vendo são de prédios que ele construiu. Ele construiu mais de 850 edifícios. Ele está construindo 2 torres agora de 60 andares em Dubai. Ele tem construído em todos os lugares, um homem de sucesso. O que
É interessante que ele disse: eu encontrei aquilo que Deus queria para mim. A primeira característica do apóstolo Paulo. A segunda característica do apóstolo Paulo é que os músicos já chegaram. Segura aí. A segunda característica do apóstolo Paulo é que ele entendeu que ele não precisava ficar preocupado. Eu vi isso na vida do Lucena também. O pastor David uma vez disse que preocupação é o ateísmo em prática. Se eu creio em Deus, se eu creio que Ele é todo poderoso, se eu creio que Ele tem tudo debaixo do seu mais absoluto controle, eu não tenho que temer o futuro. Viva sem temor, porque há um Deus que não dorme nem tosqueneja e que te guarda. O Senhor é a tua luz e a tua salvação. A quem você temerá? Terceira marca de sucesso na vida do Paulo foi que ele entendeu que todas as adversidades da vida, todos os transes agudos da vida dele, eram as maneiras pelas quais Deus o preparava para chegar onde Deus queria que ele chegasse. O Zé disse isso: eu tentei de tudo, até que quando eu perdi tudo, eu olhei uma planta e descobri: é isso que eu vou fazer. Se você está enfrentando adversidades, tempos difíceis, creia. É treino, é preparo, é lapidação, é burilação, é lixa grossa de Deus te deixando pronto para o sucesso. Pode gemer? Pode. Pode gritar enquanto a lixa passa? Pode. Pode chorar? Pode. Só não desista. Quarta e última característica dele. O apóstolo Paulo foi um homem de sucesso, um pai de sucesso, um homem de sucesso, porque ele entendeu que cada situação de sua vida era uma oportunidade que Deus estava lhe dando para dizer aquilo que ele veio para dizer. Quando ele está preso, ele fala: espera aí, eu posso receber visitas? Chama os meus amigos que eu tenho o que dizer para eles. Quer ser alguém de sucesso? Não olhe as adversidades da vida como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades de Deus de, quem sabe, fazer mudanças de rota ou inovar. Sabe a diferença entre criar e inovar? Criar é quando não existe nada, não existe uma cadeira, e você então inventa uma cadeira, inventou a cadeira. Agora você vai inovar, você olha esta cadeira e eu posso fazer a reclinável e colocar rodas. Inovei a cadeira. Olhe isso, você sabe aquilo que Deus quer de sua vida? Você sabe aquilo para o que você nasceu? É essa a sua rota? É essa a sua vocação? É esse o seu chamado? É esse o seu talento? Então, não se preocupe, Ele está no controle. Então, as adversidades da vida são treinos para você. Então, as dificuldades da vida, quem sabe, são dicas de Deus para você enxergar o que ninguém enxergou e inovar. Em 2008, na crise econômica dos Estados Unidos, nasceu uma coisa chamada WhatsApp. Não existia. Alguém olhou para o telefone, alguém olhou para a internet, falou: meu Deus, como é que eu vou ganhar dinheiro nessa crise? E inventou uma coisa chamada WhatsApp. Hoje a gente não consegue mais viver sem WhatsApp. Há pessoas que são mais fiéis ao WhatsApp do que a próprio cônjuge. Inovou, não é inventar, é inovar. Então, quer ser alguém de sucesso? Saiba disso. Descobre o seu chamado, sua vocação,
a sua paixão, o seu desejo, onde você vai investir a sua vida. Porque quando você descobrir, você nunca mais vai ter que trabalhar. Você vai se divertir, porque é aquilo que você ama. Não se preocupe mais, Ele está no controle. As adversidades são aulas, treinos, capacitações. E as adversidades também são oportunidades para olhar, reavaliar, inovar, avançar e ser bem-sucedido. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, quero te agradecer por esse Dia dos Pais. Difícil para mim, porque eu sei como seria essa manhã se o nosso filho não tivesse mudado de endereço. Mas eu quero te agradecer, porque eu continuo sendo pai. Pai de 2 moças maravilhosas e pai de um filho que agora mora contigo. Segue sendo meu filho. E eu quero te agradecer pelo privilégio. E quero pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a ser pais cuja vida possa ser imitada pelos nossos filhos. E que quando os nossos filhos imitarem as nossas próprias vidas, eles recebam do Senhor a palavra: parabéns, fizestes o que era bom e agradável aos olhos de Deus, porque você pisou nas pisadas de seu pai. Dá-nos a graça, Deus, de sermos mais parecidos com o Senhor, a fim de que os nossos filhos também o sejam. Nos abençoe nesta manhã. Ajuda-nos a ser homens e mulheres de sucesso, de realização, de conquista, para a Tua glória e para a felicidade da nossa casa, da nossa família. Em nome de Jesus. Amém.